Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Café com Personalidades. Eu sou Eric Lisbecker E eu sou Juliana Dias. e você está no ACBIG CDL Cast. E hoje, como de costume, temos uma pessoa, um convidado muito bacana, que a gente já se divertiu muito aqui nos bastidores. Antes de começar a gravação, gente, deixa a gente contar para vocês. A gente estava aqui já na preparação do nosso marketing, aqui a gente estava gravando uns vídeos, né, Ju? Tava sendo fantástico e a pessoa extremamente participativa, pessoa querida demais e que eu tenho certeza vai ter uma história muito bacana para compartilhar com todo mundo que está nos assistindo hoje aí, não é, Ju? Com certeza. Ele surpreendeu a todos aqui na associação hoje, hein, Eric? É verdade. Eu não imaginava. Ele é empresário, ele é pai, ele é diretor de articulações aqui da indústria e prestação de serviço na ACBIG e ele é ator, galera. Pode acreditar, porque ele é. Vocês vão ver. Nós estamos recebendo o Silvio Dutra. Seja muito bem-vindo, Silvio. Obrigado, Bem-vindo, Ju. Silvio. Obrigado, Rex. Estou muito honrado, me sinto honrado de estar sentado aqui nessa mesa e poder participar desse podcast. Obrigado mesmo Que coisa pelo, boa. pelo Legal. convite. Tem bastante história para a gente contar aí. Vai dar um filme, uma série. Com certeza. A gente já teve um spoilerzinho de que a história do Silvio seria muito interessante. Vamos né? lá, vamos lá. Então- Tomara que seja. Tomara que Aliás, seja. a sua esposa já fez bastante É? mistério aí. É, o temos Du- muita- Sim. Isso faz parte. É isso aí, vamos embora. Então conta pra gente como é que comecei, como é que é o Silvio? Vamos lá, o Silvio. Eu não sei por onde que eu começo. Lá de baixo, lá de trás. Vamos lá de baixo, na certo, na certo. Eu sou natural de Marília, São Paulo, né? Legal. Eu venho de lá, já vai fazem já 20 anos que eu estou no Sul. Como tem paulista aqui em Floripa, Muito, né? é? O povo tá vindo tudo pra cá. A minha Bastante esposa é mais. paulista também. Então, bastante, mas na época que eu vim ainda não era tanto, era Não, bem né? menos. Sim. E tem até no meio do caminho você vai entender uma história bem interessante, bem engraçada, com respeito a esse negócio de ser paulista, de ser estrangeiro aqui no Sul. Mas comecei minha trajetória profissional, desde 17 anos eu comecei a trabalhar numa empresa de telecomunicações, olha só, sou técnico em telecomunicações também. E na época que eu comecei, tinha 17 para 18 anos, não existia nada dessa tecnologia que existe hoje, Não. telefone celular, o celular nem existia na época. Eu dava manutenção em equipamentos telefônicos daqueles cheio de fio, cheio de tecla, Aquela aquelas coisas. central telefônica. Aquela central de plug, exatamente isso. Caramba. E aí chegou um momento, eu era técnico, né? Eu fazia parte da equipe técnica. Então, resumindo, a gente consertava equipamento, ia no cliente, dava defeito, a gente consertava. O que aconteceu? Uma hora, teve um dia que o patrão chegou e falou assim, ó, chamou a equipe técnica toda e falou, cara, ó, eu não quero mais ninguém trabalhando de empregado para mim, eu não quero mais funcionário. Todo mundo se assustou, né? Mas a gente era moleque, a gente era novo, 17 para 18 anos. Mandou todo mundo embora. E agora? Só que eu vou fazer o seguinte, não, eu já fiz. Ele abriu uma empresa para cada um dos técnicos. Olha só. E aí nós continuamos trabalhando na empresa, só que como terceirizados. Era uma coisa surreal, era uma coisa não existia. Hoje é muito comum ser terceirizado. Sim. Naquela época não. O que é isso? E agora? Agora você não é mais meu empregado, você é dono da sua empresa. Mas como? Eu não tenho carro, não tenho nada, imagina. Não tem problema. Você é terceirizado, vai prestar serviço para mim e eu alugo o carro para você. Caramba, e agora eu vou ter que pagar aluguel de carro? Vai ter que pagar. Só que aí ele foi ensinando um pouco, né? Foi explicando como é que ia ser conduzido toda essa transformação. E a gente entendeu, pô, é legal, né? Porque a gente vai ganhar mais, a gente vai ganhar tantos reais por mês. Nós vamos ganhar de acordo com o que quanto mais a gente fizer. Então, eu comecei com 17 para 18 anos. Não, deixa eu só fazer uma ressalva. Que pessoa de mente empreendedora, de coach ele era. Olha, naquela época ele tem a cabeça de 17 anos, eu tô com 53. dando aula, 18 anos, 53, 40 anos. dando aula de 30 anos. empreendedorismo para 30. vocês. É, olha isso é só. comum hoje, mas naquela época. Naquela época não era. Não. Tanto é que quando ele falou, vou mandar todo mundo embora e abrir uma empresa para vocês, um para cada um. Tanto é que o meu CNPJ hoje aqui é o CNPJ lá daquela época, eu trouxe de lá. Caramba. Eu tenho dois, né? Tenho duas empresas aqui, mas um deles, que é o principal, é de lá, eu trouxe de lá. Olha só, que Fiz a legal. transferência. Então faz bastante tempo. E aí foi uma loucura, porque o que aconteceu? Nesse meio tempo, foi a época das teles serem privatizadas, né? Então era uma doideira. E esse cara, ele sempre foi visionário, o dono dessa empresa.
ele iniciou toda essa transição do celular. Então, as teles compraram as empresas do Brasil e vieram doidas, né? E aí ele começou a investir, ele comprou equipamento de celular, imagina, celular era aquela discada, aquela internet de escada, celular era o celular daqueles grandão, que era tudo Analógico. analógico, sabe? Era uma loucura, e ele foi pioneiro, nós somos pioneiros. Tanto é que chegou uma época que eu e a minha equipe, mesmo sendo terceirizada, era como se a gente fosse efetivo, a única coisa é que não tinha direito trabalhista, só isso. E a gente ganhava mais, né? Óbvio, né? E que nós dava treinamento para a Telemig, por exemplo. Nós éramos uma empresa que prestava serviço para a Telesp, naquela época, que não era mais Telesp, e lá virou Telefônica. E aí nós ensinávamos o pessoal de Minas Gerais e do Mato Grosso a como se instalava telefone. Por quê? Porque na época da telefonia celular, surgiu o telefonia, porque no sítio nunca existiu telefone, ninguém sabia que só aquelas via rádio É. que funcionava um dia, ficava 30 sem funcionar. E nisso saiu a telefonia celular rural. E aí nós nos especializamos nisso. Nós ensinávamos até os caras das teles de Minas, do Mato Grosso, como isso funcionava, aquele sistema. Então foi muito bom. Foi assim, um início de jornada muito desafiador e de muito aprendizado, porque era tudo coisa nova, não era só para nós, era para o Brasil inteiro. E isso foi muito legal para a gente, muito legal. E a gente foi desenvolvendo, aí acabou que a gente saiu de lá, fui para uma outra empresa em outra cidade, montei uma outra empresa lá, depois voltamos, continuou prestando serviço para o cara de novo. Aí chegou uma hora, porque eu era muito bom técnico, e aí tinha um amigo que era muito bom vendedor. E um outro, um japonesinho, não esqueço até hoje, que tinha acabado de se formar engenheiro. Falei, pô, nós temos a faca e o queijo na mão. Vamos montar uma empresa os três juntos? Porque eu tinha muito contato como técnico com o alto escalão da Telefônica, esses caras da parte técnica. Sim. E aí a gente foi, montamos a nossa empresa, aí nós prestávamos serviço direto para a Telefônica. Então foi um aprendizado muito grande. O estado de São Paulo, o Oeste Paulista inteirinho, nós rodamos tudo aquilo lá. A Estação empresa telefônica. essa formação dessa empresa que vocês fizeram os três juntos era para dar assistência para essas grandes Por quê? empresas. Porque a Tele, por exemplo, a Telefônica, quando ela veio da Espanha, ela veio só com o nome. Trouxe meia dúzia de executivo, toda a estrutura continuou sendo a da Telesp, né? E aí, o que eles faziam? Só que eles não entendiam nada, eles não tinham o know-how para implantar os sistemas. Quem tinham? Os grandes fabricantes de equipamentos, que na época era a Alcatel, era tinha uma outra empresa, a Alcatel é uma empresa de telefonia também, mais umas duas empresas. Mas essas empresas, elas eram como, por exemplo, a Olé hoje. Eram empresas multinacionais de lá, que dominavam o mercado na Europa, já nos Estados Unidos, né? Legal. Então eles vieram, então as teles vinham, esses caras vinham para trazer toda a tecnologia, e aí a gente prestava serviço, na verdade não era nem terceirizado, nós éramos quinteirizados, acho. Tem a tele, tem o outro, depois tem o outro, depois chegava na gente. A gente, na verdade, era o que executava tudo. Executava tudo, aprendia e executava. Então foi muito legal, foi muito bom. Aprendemos bastante. Cara, que legal. E aí chegou um momento que eu peguei, nós nos separamos, e eu comecei a trabalhar sozinho. Aí eu conheci um outro rapaz, ele era representante de uma tela. Chegou um momento, você acha que não lembra, talvez a Ju lembre, chegou um momento que as teles, elas vendiam uso de telefone. Então, aqui na CIBIG tem um sistema telefônico, 10 linhas telefônicas, só que para fazer interurbano, por exemplo, como era lá, usava o 15, que era o número da Sim, Telesp, operadora. né? Só que aí o governo ele abriu, porque como ele abriu o mercado, ele foi obrigado a abrir tudo. Então vinha uma outra tele que ela não tinha estrutura, mas ela tinha só o software. Então você podia usar o 21, se você quisesse. Então ela fazia um preço mais barato que o 15, e aí você usava o 21 para fazer o interurbano, por exemplo, entendeu? Não, aí chegava uma outra que Aqui era tinha o o 14. 17. Aqui já tinha o 14, que era da Sim, Oi. sim. Daí tinha Aqui era o 14, o Aoi. Então, aí teve um amigo meu lá que ele conseguiu a detenção de uma tela que chamava. Porra, não vou lembrar o nome da tela. Mas era uma tela que o código dela era 17. De fora também.
e ele conseguiu a detenção em São Paulo para ele revender esse 17. Foi quando aconteceram umas coisas, eu resolvi vir para o Sul, já vou cortar bastante caminho, né? Antes de eu vir para o Sul, fui para a Europa, numa loucura lá, vou contar a história da Europa. Conta pra gente. História da Europa. Eu fui Bem, eu tô aqui no Telecom ainda. Olha só que loucura. Toda essa movimentação das teles, a gente ganhava muito dinheiro. Os grandes empreiteiros ganhavam muito, muito dinheiro, porque as teles elas tinham uma meta para cumprir, elas tinham obrigação de cumprir a meta de tantos milhões de telefones instalados no estado, tá? Então eles investiam muito. Então a gente ganhava muito dinheiro. Só que chegou um momento quando a Telefônica ela alcançou a meta, ela simplesmente pegou o telefone e ligou: "Ô fulano, ó, o pessoal seu tá na rua? Tá na rua. Então pode, a partir de amanhã, faz uma reunião que acabou o contrato." Ah, mas como assim? Enfim, eles acabaram o contrato do nada, com todo mundo. Teve grandes empreiteiros que se matou, porque devia tanto dinheiro. Eu era pequenininho, não devia tanto. Todo o dinheiro que eu gastava, que eu ganhava, eu investia na empresa. Então eu ia pegando mais serviço e ia investindo, comprando equipamento, comprava carro, comprava equipamento, notebook, cara, isso aqui é a coisa mais normal do mundo. Naquele tempo eram uns negócios dessa grossura assim, ó, que fazia pá, pesava assim. Pô, era muito louco, e a gente precisava comprar aquilo para poder programar os equipamentos, telefones que vinham da Europa. Era muito louco. E aí simplesmente acabou. E aí nós quebramos, todo mundo quebrou. Eu paguei todo mundo, não fiquei devendo nada para ninguém, mas parou. Teve que fechar. Aí eu encontrei esse outro amigo, fiquei sócio dele, nós começamos a vender esse interupano, que não dava nada, a gente se matava, não dava nada. Chegou uma hora que eu falei assim, aí abriu um negócio em Portugal, que tinha uma febre de Portugal, de brasileiro ir para Portugal. Sim. Como tá hoje, né? É. Sei se- Mas naquele tempo era pior, cara. As agências brigavam por tudo, ia muita gente. E hoje também, assim, é mais difícil. Tipo, não sei. A impressão de que eu tenho é que hoje é mais difícil tu conseguir ir pra lá. Parece que naquela época era Mais fácil? e Mais as fácil. pessoas queriam mais mesmo. Era uma Precisava coisa mais. diferente, E aí eu falei, não, pá, a única coisa que tinha sobrado era um carro novo e tal. Falei, cara, vou vender o carro, vou comprar passagem e vou embora pra lá. Lembrei da tua esposa falando da mãe dela que Que vendeu o vendeu o carro carro pra me achar. pra ir pra... Aí eu não conseguia vender, porque ninguém pagava o que valia o carro, e eu queria ir. Aí acabou que meu pai comprou o carro. Ah, eu vou comprar. Eu acho que meu pai queria se ver livre de mim. Falou, vai embora, vai. E aí ele comprou o carro, eu comprei a passagem e fui. Só que eu comprei, não é que comprei uma passagem e fui. Eu contratei a agência, né? E fui, e eles compraram a passagem e fui. Mas com perspectiva de alguma coisa lá? Era essa Sim, empresa? porque na minha profissão, lógico que eu não ia abrir empresa lá, mas na minha profissão, que eu era técnico de telecomunicações, elétrica, interfonia, essas coisas, eu sabia fazer tudo. Eu sei até hoje, né? Claro que eu estou desatualizado na tecnologia, não acompanhei, mas eu sabia fazer tudo. Então lá eu ia ficar rico, porque lá precisava muito de mão de obra. E aí eu fui para a Europa. Quando foi o 11 de setembro? 2001? Acho que foi 2001, 11 de setembro de 2001, Sim, né? aham. Enfim, foi no 11 de setembro, quando caiu as Torres Gêmeas, eu fui, isso foi setembro, eu fui em dezembro para a Europa. Não era para ter ido. Estava bloqueado tudo. A polícia estava em todos os aeroportos, não fazia nada, né? Mas eu fui do meu jeito. Cara, foi tão engraçado, tinha um colega meu lá me esperando, e a hora eu desembarquei, e a hora que eu cheguei do lado de lá do aeroporto, o cara falou, e aí, como é que foi? Foi fácil passar lá? Te perguntaram muita coisa? Eu falei, perguntaram o quê? Quem? Você não passou na imigração? Eu falei, não. Como não? Pô, tá cheio os caras tudo de metralhadora, polícia no aeroporto, né? Porque 11 de setembro, cheio de terroristas, os caras tinham medo. Eu falei, não, cara, como assim? Passou? Mas você não passou na imigração, não carimbaram o seu passaporte? Eu falei, não, meu passaporte, você vê, hoje não tem o carimbo de entrada na Europa, só o de saída. Olha só. Ninguém viu eu entrar. Ninguém viu eu entrar na Europa. Eu falei, pronto, beleza. Aí eu falei, não, cara, vamos lá. Vai que dá alguma. Imagina, nunca tinha ido para fora. Aí o cara falou, não, deixa que qualquer coisa nós vamos vender seu passaporte para os angolanos, para a máfia, não sei o que aí, e aí nós ganhamos dinheiro também. Eu falei, então tá bom. Então fomos. Rapaz do céu. E aí começou a coisa. E realmente eu ia ficar rico. O grande problema é que ninguém mais empregava estrangeiro por causa do 11 de setembro.
A comunidade Ah. europeia, ela bloqueou os vistos de trabalho e de turismo Pelo medo. pelo medo durante um tempo. Então, todo lugar que eu ia, eles falavam assim, não tem como eu te contratar legalmente, não dava. Tanto é que lá existe dois documentos, um que é compatível com o RG e o outro que é compatível com o CPF, que esse é que realmente vale, é igual aqui. E o do RG é fácil, fui lá, tirei o documento, beleza, mas o do outro não tinha como. Falei, pô, e agora, né? E aí eu conheci, não, deixa eu contar essa história é muito louca. E aí eu peguei, e eu fiquei desesperado, porque eu não arrumava emprego nenhum, e eu tinha um conhecido que era do meu bairro, onde eu morava, lá em Marília, que estava lá. Aí eu liguei para ele, de lá da Europa, eu liguei, não sei o quê. Eu liguei para minha ex-mulher daquela época. Liguei para ela, falei, pega o telefone de fulano que eu preciso falar com ele, não sei o quê. Ela pegou, aí eu peguei, liguei pro cara, e ele falou, pô, por que você não falou que ia para aí? Eu vim para cá. Ele estava em Marília e eu lá. Aí eu falei, agora, cara, tá acontecendo isso, isso, isso. Ele falou, rapaz, em Portugal. E aí lá não toma banho, né? Lá a água é tudo aquecida com gás, né? Então o cara da pensão, do hotel, da onde você fica lá, ele desliga o negócio lá, você tem um horário, 10 minutos para tomar banho, e deu. É bem louco. Nossa, que loucura. E aí eu falei para ele assim, ele falou assim, faz o seguinte, eu não tô aí, mas eu vou te passar o telefone o endereço de uma pessoa lá na França. Você pega o ônibus e vai para a França, que lá ele vai te ajudar. Eu falei, beleza. Para mim era como se eu estivesse em São Paulo, indo de Marília para São Paulo, mas né? Era normal, peguei o ônibus e fui. Aí desci o ônibus assim lá na Champs-Élysées, e não é rodoviário, ele parou na rua, um monte de ônibus para ali. Dali a pouco tudo, um frio, uma chuva, um frio, foi na época de frio. Dali a pouco todo mundo começou a ir embora, eu fiquei sozinho, falei, e agora? Todo mundo foi embora. Só tinha um táxi assim, eu fui batindo na porta. Pô, você fala português? Aí era um português. Ele falou, eu falei, porque eu preciso ir nesse endereço aqui, ó. Ele falou, rapaz, eu não lembro o que ele falou, mas é como se é longe pra caramba. Eu disse, falei, eu preciso ir. E fui. Aí eu fui, era um restaurante. Aí eu falei pro cara, cheguei no restaurante, ele falou, aí, eu cheguei no restaurante e falei, ô, quem é o seu Joaquim, né? Seu Joaquim, ele falou, não, seu Joaquim, não tem ninguém aqui com esse. Aí o moço chamou o dono do restaurante, seu Joaquim, o fulano, sei o quê, mas não era do restaurante, não era nada. Era amigo do dono do restaurante. Eu falei, quem mandou foi assim, o fulano. Eu aqui foi o fulano, assim, ele pegou e aí eu fiquei lá e falou, você tá com fome, né? Eu falei, tô. E esse senhor aqui, ele falou, eu vou chamar. E esse cara não chegava, não chegava, não chegava. Daí eu achei que era um jovem, mas é um senhorzinho velhinho. Aí ele chegou já de noite, já estava à noite, e nós começamos a conversar e falou, vou te levar para casa. Ele levou um chalézinho, assim, né? Até hoje, descemos a pé. Rapaz, um frio, e no chalé não tinha aquecedor. Eu quase morri de frio aquela noite. Só que antes ele passou comigo, nós passamos assim, ó. Ele falou, vou te levar, vem comigo, vamos andar. E aí passamos num bar. Aí, a hora que chegamos lá, tipo os Estados Unidos, aqueles caras abrem aquelas portas, descem lá embaixo, subsolo, os bares, assim, umas coisas meio loucas. Mas eu, né, malandro de São Paulo, conheço tudo, né? Conheço. A hora que o cara chegava assim, os negros já pegavam e já colocavam as bebidas no balcão para ele. E aí eu, acompanhando, colocava para mim também. E eu bebia, porque é um frio do caramba, né? Era tudo destilado. E eu tomava também. Eu sei que ele não ficava nem 15, 20 minutos em um e já ia pro outro. Tudo próximos, assim. Eu sei que eu fui em 8 bares. Nos 8 era a mesma coisa. Eu falei, alguma coisa tá. E aí os negros chamavam ele de canto, assim, né? E aí teve um bar. Meu Deus do céu. É doido? Eu nem cheguei ainda no Isso vai parar, nem cheguei no empreendedorismo ainda. Aí chegou uma hora que chegamos num bar, uma francesa, assim, Ele falou pra te dar uma rodadinha. uma loirona assim, ele falou assim, ó, uns caras chamou ele de canto, começou a conversar, e ele falou, ó, eu vou precisar sair. Eu falei, como assim você vai sair, vai me deixar aqui sozinho, rapaz, nesse lugar, não sei nem onde eu tô. Ele falou, não, vou precisar já, volto já. E eu fiquei lá com aquela francesa, não entendia nada que a mulher falava, e eu fiquei sentado no balcão aqui, ela, dona do bar, sentada do outro lado do balcão e conversando comigo. A única coisa que apareceu um português lá começou a falar do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho tinha acabado de ir para Paris Saint-Germain, sabe? E os caras eram ídolo, né? Então o brasileiro era ídolo lá também, por causa do Ronaldinho. Cara, aí chegou uma hora que ele pegou e chegou. Eu falei, mas tem coisa errada, né? Tem
coisa errada, porque não é possível que esse cara assim, todo mundo faz assim. Parecia um rei, sabe? Sim. Velhinho. Aí, cara, eu preciso dormir, porque eu já não aguentava mais beber, né? E ele pegou e levou pra casa dele, falou, vou te levar lá, você dorme e daí eu vou sair. Falei, tá bom. E eu fiquei lá, frio do cão. O negócio não tinha aquecedor, aquela neve caindo. Eu falei, caramba, e agora, né? Eu sei que depois da hora que ele chegou, eu não consegui dormir a noite toda, de frio. Ele chegou e começou a falar no telefone umas coisas assim. Eu já falei pra você que eu vou parar, que não sei o quê, eu não quero mais essa vida, umas coisas assim. E eu, caramba, o que esse cara faz? Amanheceu, vamos tomar café, vamos. Aí eu sentado assim, e imagina você falando com português, é diferente do jeito que a gente conversa, né? Eu falei, o que está acontecendo? Eu sei que alguma coisa tem. E daí eu comecei a esperar, aí ele pegou e falou, ele fazia, eu vou falar bem suave, transporte de armas. Traficava armas. Jesus amado. Meu Deus, o que que a gente sentiu nisso? Então, Muito louco. você Aí ele pegou, português. ele falou, "Ó, se você não quiser ficar aqui, mas eu sei que aqui tá ruim, não sei o quê." Aí ele me levou para casa da irmã dele, uma senhorinha também, aí era uma casa legal. Eu fiquei lá, todo o tempo que eu fiquei na França, eu fiquei lá, na casa dela. Aí a gente conversava bastante, aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar. Porque ele trabalhava em obra também. Só que ele falou, aí teve um cara, sobrinho dele, falou, Silvio, faz o seguinte, você pode trabalhar, você vai ganhar dinheiro. Mas como ninguém me contrata por causa dos documentos, ele falou assim, não, faz assim, ó, você vai para uma obra, trabalha 2, 3 dias e pede para sair. Aí você vai para outra, depois você vai para outra, e você vai fazendo isso aí, porque tinha muita coisa, era muita construção. Falei, tá, mas tá louco? Eu vou fazer isso aí. Eu falei, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque assim, ó, a maioria dos construtores aqui são portugueses, lá na França. E quando eles descobrem que você não tem documento, eles vão te explorar. Então, se você deixar ficar 15 dias, 20 dias trabalhando, é muita grana. Você ganha muito dinheiro. E aí fica muito dinheiro, e se ele falar que não vai pagar, e aí você vai reclamar para quem? E eu era pior ainda, porque eu não tinha nem o carimbo de entrada, né? Na Europa. Caramba. Aí passou um tempo, eu falei, quer saber? Vou voltar para o Brasil. Não vou ficar aqui, não. Fiquei uns 40 dias lá. A passagem vale 90 dias, né? Fiquei uns 40 dias lá. Só que aí eu falei, vou voltar para o Brasil. Só que eu já não tinha mais dinheiro, tinha acabado. Eu vou voltar para o Brasil, tinha uma quilharinha que era para mim fazer a hora que eu chegasse em São Paulo, vinha até Marília, umas coisas assim, bem pouquinho. Isso tinha que idade, mais ou menos? 2001, tinha uns 20, 2001, 2001, hoje é 2025, uns 26, 27 anos. Novo pra caramba, doido, né? E aí eu peguei. Essas aventuras que são boas também. Não, olha só a aventura. Aí eu falei, vou voltar. E eu na França. Aí eu tinha dinheiro para pegar o ônibus da França até Portugal de novo, porque eu não consegui embarcar na França e tal. Aí a senhorinha, que eu não me lembro o nome dela, a irmã do seu Joaquim, fez uma sacola assim, cheia de pão, chocolate, bolo, um monte de comida. Eu falei, não precisa disso, eu vou chegar, já vou embarcar, já vou embora, não sei o quê. Não, leva, meu filho. Sabe coisa de mãe? Leva, meu filho. Não, mas não quero. Leva. Aí ele me deu. Eu tinha até recentemente, eu acho que até uns 5 anos atrás, eu tinha uma mochila que ele rodava a Europa inteira fazendo transporte, sabe? Eu trouxe, ele me deu uma mochila de presente. E aí, vou levar então. Cheguei no aeroporto cheguei no guichê para fazer o check-in, a moça falou assim: não, você não pode embarcar. Como assim você não pode? É porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tem que pagar uma multa, não sei o quê. Meu, que doideira, não deixaram eu embarcar. Aí eu ligava para o Brasil e eu não entendia muito do fuso horário, né? Lá são 4 ou 5 horas de diferença. E eu não conseguia falar com ninguém. Teve uma hora, aí você já viu o filme que o cara que mora no aeroporto? Eu sou aquele cara. Eu morei 4 noites e 5 dias no aeroporto. Eu não podia sair porque era muito frio. É muito frio. Fora do aeroporto. Lá dentro é climatizado. Claro. E eu não tinha dinheiro para hotel. Eu tive que ficar lá. Eu vi gente de qualquer lugar do mundo, porque é um aeroporto internacional. E eu morei 4 noites e 5 dias no aeroporto. E eles não Meu manjam assim, não? Deus. Ninguém te Manja, mas aí eu explicava por que eu estava lá, porque eu não conseguia embarcar. Aí eu consegui falar com os caras da agência do Brasil.
E eu ameacei os caras, e a minha família aqui já tinha ameaçado eles, que eles iam chamar a Globo, aquelas coisas todas, para denunciar, né? Aí os caras deu um jeito lá, conseguiu, mas isso eu já tinha ficado 5 dias lá. E eu. Aí é que tá, se não fosse a sacola de comida que a tiazinha Tinha passado me dado, fome. tinha passado fome. Tomava banho, não tomava banho, né? Dava uma lavada no aeroporto lá e dormia nos bancos. 4 dias, muito louco. Mas Aí eu os consegui voltar. franceses também são assim. É. Aí eu consegui voltar, Nossa, a hora que eu voltei. A hora que eu voltei, eu já não tinha mais medo. Quando eu fui, eu viajei às 12 horas travado no ônibus, né? No avião. Na hora que eu voltei, eu falei, quer saber? Tô nem aí se eu morrer mesmo, já não quero saber. E o ônibus veio, o avião veio bem vaziozão, né? E aí passou assim, era Varig, até hoje, era Varig a companhia. O cara passou assim, um comissário baiano, passou com o carrinho de bebida assim, e aí, quer beber qual? Me dá uma cerveja do Brasil aí, né? Louco para tomar uma cerveja do Brasil, que naquela época também só tinha Brahma, Skol e Antártica. E tinha um cara atrás de mim, de terno, assim, aí ele já tinha tirado a gravata e tudo, e pediu um uísque dentro do avião. O avião já estava voando. Já. Aí eu peguei, chamei o banheiro e falei, ô, esse cara aí, já pedi. Aí eu pedi um uísque e o cara foi lá pro fundo do avião, sabe? Tava bem suave, não tinha pouquinha gente dentro do avião. Ele falou, não, ele foi tomar um uísque lá, em português, sei o que, ele sempre viaja, a gente sempre vê ele e tal. Tá, aí eu fui lá com o cara. Rapaz, era coisa de, assim, o cara era vice-presidente da Portugal Telecom, que era a minha profissão. Meu Deus, destino, né? Não adianta. Destino estava do lado errado, né? Porque eu já estava voltando, ele falou assim, e ele estava vindo de férias para o Brasil, ele ia passar férias na Bahia. Ele falou assim, se a gente tivesse indo, eu te Ah, empregava. não teria problema, não teria passado por nada disso. Eu te empregava. Ele, toma o cartão. Mas quem disse depois que eu cheguei no Brasil que eu conseguia falar com ele? Nunca mais consegui. Mas a ironia é que na volta eu encontrei o cara. Caramba. Aí eu comecei a reconstruir tudo de novo. Aí eu comecei a reconstruir, voltei da sociedade com outro cara, que é aquele com o último sócio. Começamos a trabalhar com o número 17 de Interurbano. Aí eu conheci uma pessoa de Criciúma. Agora que eu vou começar a chegar quando eu vim para cá. Conheci uma pessoa de Criciúma, um engenheiro e uma engenheira, e eles me mostravam, naquela época tinha pouca webcam, né? Aquelas que se conectava no computador e pendurava assim, né? E ela me mostrava muito assim a cidade de Criciúma, a cidade que eu amo Criciúma, eu adoro. E eu falei, vou ficar rico lá agora. Criciúma eu vou, porque né, pelo menos ali eu sei falar a mesma língua. E aí eu atendi um cliente, cara, olha que doideira, outra loucura, tá? Eu tava quebrado, não tinha nada, não tinha nada. Que loucura, né? Aí eu tinha uma amiga que ela era gerente de um consultório médico, ela era chefona lá, depois dela quem mandava mais era o médico, né? Aí eu vendi, naquela época eu lembro até hoje, vendi um atendimento automático, sabe esses atendimentos que tem, esses robôs que atendem sozinho? Naquela época eram uns equipamentos desse tamanho, que a gente conectava no equipamento telefônico, tinha que fazer uma gravação na rádio, essas coisas todas. Vendi um equipamento desse para ela, e com o dinheiro do lucro, eu vim para Criciúma. Eu vim com R$ 600 no bolso e uma maleta de ferramenta e a minha mala de roupa. Só. E fui para Criciúma. Mas para onde você vai, para Criciúma? Não, eu vou. A hora que você descer na rodoviária, lá pertinho tem um hotelzinho ali, você vai ali, conversa com o dono, tal, Zato Hotel. Fazer uma propaganda dele. Tem até hoje esse hotel? Tem. A história dele é mais louca que a minha ainda. E aí, peguei e fui para lá. E, cara, foi punk. Naquela época, 20 anos atrás, o preconceito era maluco. Ele falava para mim, você é bandido, para mim você matou alguma coisa lá, você roubou, você está procurado, a polícia quer te prender, você fugiu. É, hoje, naquela época eu ficava bravo, mas hoje eu entendo um pouquinho, né? Porque, bom, cara, saiu de uma cidade, largou os filhos, a família inteira, veio sozinho do nada, alguma coisa tá errada, né? Mas aí eu Já tinha filho nessa época? já tinha os 3 filhos, pô. Quando ele foi para a Europa, ele já era Já tinha os divorciado. filhos, já tinha os filhos. Tinha os filhos. E aí eu vim para cá, e aí eu fiquei lá no hotel. Só que o dinheiro que eu tinha não dava para pagar o hotel. Só que era um hotelzinho bem fuleirinho, bem ruimzinho. Hoje é um mega lá o hotel. A história dele também é bem louca.
ex-mineiro que comprou o hotel lá e resolveu. O hotel era bem burgueiro mesmo e ele transformou o hotel num hotel familiar. Hoje é um dos melhores hotéis que tem lá. Hotéis que tem lá. Aí ele pegou. Eu comecei a ficar lá e eu não tinha dinheiro para pagar, eu tinha dinheiro para comer. E eu comecei a morar no hotel. Aí eu fiz uma proposta para ele. Eu falei, Zata, o que você acha? Eu faço a manutenção do hotel para você e eu posso morar no hotel? Ele falou, beleza. E aí eu fui ganhando confiança dele lá. Só que aí foi punk. Eu fazia tudo no hotel. Desde tirar um vaso sanitário, trocar uma lâmpada, tudo. Tudo que você imaginar, eu fazia no hotel. Sabia fazer. E aí eu comecei a ganhar a confiança dele. Eu fui na casa dele, tinha coisas que quebrada na casa dele que nunca ninguém conseguia arrumar, eu ia lá e arrumava. Casa da praia. Então eu comecei a ficar tipo meio da família, assim, eu comecei. Tanto é que eu nunca peguei um serviço da minha profissão lá, com gente de lá. Mas eu peguei com gente de fora que foi prestar serviço lá. Por exemplo, o Senai estava foi construir uma base nova dentro do circuito do Senai lá e teve uma equipe de Curitiba que veio e se hospedou no hotel. E os caras, você não conhece gente? Não, eu conheço fulano, vem cá. E me chamava e eu ia para lá trabalhar com os caras. Só que eu não ia trabalhar como funcionário, eu ia como empresa. Teve um dia eu falei assim, ele falou assim, ó, você vai. Os caras veio fazer uma reforma na Caixa Econômica Federal de Criciúma. Se hospedou todo lá e falou assim, não, preciso de alguém que saiba mexer com divisória, tal, para desmontar o layout da loja, da empresa, do banco e montar um novo layout. Não, o Silvio faz. E aí eu fui. Sem fazer layout, eu comecei a desmontar, eu desmontei o banco inteiro, não a desmontar, não tinha uma ferramenta para montar. Porque precisava de serra circular, precisava uns equipamentos loucos para fazer aquilo. Aí o dono da empresa empreiteira falou assim: pô, você não sabe fazer nada disso, né? Eu falei, cara, eu não sei mesmo, não. Mas o Zata falou que eu sabia, eu peguei, enfim. Falei, mas é o seguinte, eu não sei fazer nada assim, mas a lógica e a elétrica e os interfones, o interfone eu faço tudo que você quiser. Ele falou, faz mesmo? Eu falei, então tá, então abandona isso aí e vai fazer elétrica. E aí eu peguei a obra desses caras da Caixa Econômica, reformando toda a agência inteirinha, elétrica, lógica, e telefonia e interfonia. Tudo. Que loucura. Pensa, tu E aí, com o negócio, não tem nada. foi o primeiro dinheirinho que eu ganhei. Até então, já fazia 1 ano e meio que eu estava lá, eu não tinha vindo para Marília ainda. Tá? Ido para Marília. Né? E aí eu ganhei o dinheirinho e fui para lá para dar uma respirada. Nisso, eu comecei a conhecer as pessoas da cidade. E tinha uma coisa em Criciúma que me alucinou. Eu olhava no jornal e via: compre sua casa com terreno em 120 meses direto na construtora. Eu falei, mas como assim Aí, compra como uma tinha casa, né? antigamente, tinha bastante isso. Eu falei, como Eu assim lembro. compra uma casa desse jeito? Não precisa de banco? Não, não precisa, direto na construtora. E aí eu fui numa imobiliária, Como é que era a proposta? tipo, compre casa com terreno, casa pré-fabricada com terreno 120 vezes direto na construtora. Sem banco, nada, fazia o parcelamento direto na construtora. Era assim? Mas tinha que dar entrada? Não? Dessa, uma entradinha. Tinha casos que você vai entender que eu virei corretor de imóveis por causa disso. Tinha casos que nem entrada dava. Sou corretor de imóveis. Nem o que que dava? Nem entrada precisava dar. Tinha Ah, nem. casos. Como é que as condições eram tão boas assim, né, cara? Que loucura. Então, isso me fascinava. Imagina uns caras de São Paulo, né? Era tudo difícil. Ver como que eu comprava a casa aqui, eu fiquei alucinado. Eu fui na imobiliária. E quando eu fui na imobiliária, eu era um paulista, um dos corretores. O cara me mostrou a cidade inteira. Mas eu acho que era assim também porque não tinha tanta concorrência. É. Mas era acessível, assim, pagar as prestações? Fácil demais para comprar. Eu lembro. E aí, só que tem uma técnica, tem uma lógica para isso. Por que os caras fazem isso? Ainda tem hoje. Se você comprar um terreno no Delta Vila ali, à vista, ele prefere que você compre parcelado. É melhor. Então, quanto mais parcelado você compra de qualquer empresa, melhor é para a empresa, porque ela vai ganhar em cima do Pagando juros. juro. Então, aí eu conheci esses caras da imobiliária e comecei a fazer amizade com ele. E o dono da imobiliária, ele pegou e resolveu construir uma outra imobiliária, uma sede nova. E aí eu peguei e fiz a elétrica tudo para ele. Aí eu fiz a elétrica todinha, elétrica, telefone, tudo que mexe com fio eu fazia. E eu reconstruí tudo a imobiliária. Eu comecei a ganhar a confiança das pessoas lá, que é uma coisa muito difícil.
Hoje nem tanto, mas naquela época, pior que o japonês. E aí eu comecei a ganhar a confiança do pessoal. Nisso, o cara viu que eu conversava muito, que eu era muito conversador e tal. Falei, cara, por que você não vira corretor de imóveis? Vem trabalhar comigo. Eu falei, você tá louco, cara. Como que eu vou trabalhar contigo se eu não conheço nada da cidade, não conheço da pessoa, não conheço nada? Como que eu vou? Não precisa, meu. O cara era muito louco aí. Ele tinha um trailer, que o trailer era um escritório. O escritório tinha, mas tinha cama, tinha tudo. E ele colocava o trailer em cima de um loteamento, aonde fosse, e a gente ficava lá vendendo, de plantão. Assim, para mim era fácil, não precisava conhecer muito, só conhecer de vendas. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Aí eu comecei em uma semana, olha só a doideira. Uma semana eu percebi que o cara, pô, a imobiliária do cara era assim, num ponto bem estratégico, onde todo mundo passava para descer no túnel para pegar o ônibus. Não sei se alguém conhece que Criciúma tem um túnel lá onde pega os ônibus, né? É embaixo da terra. O movimento é muita gente. Eu falei, cara, vocês não abrem no sábado? Não, gente, não abre no sábado. Como uma imobiliária não abre sábado? Aí eu falei assim, ô, Bem coisa de paulista, né? Isso, né? Até hoje, cara. Até hoje. eu falei assim, ô Wilson, você deixa eu ficar no sábado, que não tem nada para fazer mesmo. No início eu morava no hotel ainda. Eu tinha coisa para fazer no hotel. Então não tem nada para fazer mesmo, deixa eu ficar aqui na imobiliária. Ah, pode ficar. Eu já tinha ganhado a confiança dos caras bastante, né? Eu já confiava. Mas já estavas numa condição melhor lá? Não, ainda estava bem. Bem ainda comendo pão que o diabo amassou. Não, isso quando tinha almoço para vender, né? Era punk. As camareiras do hotel às vezes levavam comida para mim de dó. Caraca. Aí tem a história da reforma do hotel, então também essa história é legal. E aí, vamos falar da imobiliária aqui, eu vou chegar na reforma do hotel. E aí eu peguei e fiquei, foi o primeiro sábado, trabalhei uma semana e eu falei, vou trabalhar no sábado também, eu vi que não trabalhava, ele pegou e deixou eu ficar. Primeiro sábado apareceu um casalzinho de novo assim, e a única coisa que eu sabia fazer era, tem, tem terreno com casa pré-fabricada em 120 vezes. Era esse o meu lema. O casal chegou assim, sentou na minha frente, o que você precisa? Vocês estão procurando? Ah, estou procurando isso, assim, assim, assim. Mas tem alguma coisa? Tem 35 mil de entrada naquela época. Eu lembro até hoje, o 35 mil eu lembro. Era tipo, o imóvel ia dar assim, tipo 90 mil, 100 mil, uma coisa assim. Falei, putz, 35 mil é dinheiro pra caramba para dar de entrada. Na hora eu peguei e falei, não, tenho a casa para vocês, o terreno já está tudo pro seu. Tudo. Eu entrei na mente dele e falou, não, beleza. Só que eu estava a pé, não tinha carro. Falei, só que você vai fazer o seguinte, você vai ter que vir. Aí eles, não lembro que conversa que rolou, falei, você vai ter que vir com a mãe e com a sua mãe, porque o dinheiro estava na conta dela. Segunda-feira você vem aqui com a sua mãe, tal, que nós vamos assinar, eu vou te levar lá para conhecer a sua mãe, porque eu não tinha carro, não dava para me levar na hora. A ideia era levar na hora e já fechar o contrato. Aí eu fiz tipo um recibo, assim, um pedido, que eles têm um negócio de pedido lá, para tentar deixar eles meio amarrados. E eles foram embora, na mesma hora eu liguei pro dono da imobiliária, falei, cara, vendi um terreno com casa, mas aonde? Falei, não sei, vem aqui que a gente precisa conversar, porque eu não sabia nem aonde que ia ter casa. Aí ele foi, aí a gente sentou, conversou, ele falou, cara, já sei o que nós vamos oferecer para ela. E eles foram lá na segunda-feira. E nisso, esse cara, ele era dono da imobiliária, então ele tinha muita comissão para receber e as construtoras deviam coisa para ele. Tipo, uma casa pré-fabricada de madeira custava, vamos supor, 50 mil. E aí, ele tinha 50 mil de crédito na construtora, vamos um exemplo, né? E aí a construtora dava essa casa para ele. Ele falou, então nós vamos fazer o seguinte, eu tenho um crédito assim da construtora, o terreno a gente vai vender pela outra construtora, com 1 milhão de entrada, e aí a casa a gente vende à vista, como se fosse à vista, a gente pega os 35 mil deles, e aí faz, não é nada ilegal, é um negócio certo, só que era envolvendo duas construtoras. Mas fazendo todo um Paranauê, né? E aí a entrada ficou como se a entrada tivesse ficado para nós. Por quê? Porque na teoria era para dar entrada para a consultora da casa, certo? Uhum. Só que não tinha consultora da casa, porque nós pegamos a casa dele. Sim, ele Então o dinheiro ficou para nós, é como se ele fosse a consultora. Beleza. Primeira semana, primeira venda, eu ganhei mais de 5 mil. Aí ele falou assim, e agora, cara? Porque não é só a casa, né? A consultora vai lá e coloca a casa de pé. Só que aí você tem que fazer elétrica, você tem que pintar, você tem que fazer hidráulica. O que você faz? Cara, eu faço tudo. Quanto que nós vamos?
Faz o contrato. Me dá mais 5 que eu faço. 5? Eu não lembro, mas era assim, tipo, a comissão era 5, pedi 3 vezes mais. Mas eu fiz, para pintar casa de madeira é um bicho, é horrível. Se eu soubesse, eu nunca tinha feito aquilo. É? Oh, meu Deus, a elétrica e hidráulica é facinho, mas pintar casa de madeira, É porque dependendo de como tá a madeira, se ela não tá bem seca, ela chupa muita tinta. meu Deus, eu Ah, sofri que é? nem Ela pega a cor. sofri que nem um condenado, mas valeu a pena. Aí, imagina, não conhecia nada da profissão. Na primeira venda, na Mas o primeira semana, material ganhei é. uns 15 pau. Eu falei, essa é a profissão que eu quero pra minha vida, pô. Me alucinou, né? E esse 15 mil na época era como se. Imagina, nesse 15 mil, o que eu fiz? Esse paulista que era cunhado do dono da imobiliária, que trabalhava, tinha um carro para vender, lembro até hoje, uma Peugeot 306, aquela compradora. Já. Já comprei o carro do carro, o cara tava devendo o carro, aí o Luiz falou, ô, por que você não compra o carro do fulano assim? Ele vende, então já peguei, já comprei o carro, peguei a primeira coisa, porque aí eu precisava do carro, né? Você chegou lá no hotel. Aqui, E no hotel, essa aí já, mas antes disso, no hotel, o hotel ele precisava era um hotelzinho bem feito, então ele começou a reformar. E teve uma época que ele contratou uns caras para reformar e começaram a reformar. E eu morava no hotel. Então tinha uns quartos assim que já estava quase tudo pronto a reforma. Só faltava fazer interfonia, ligar as tomadas, sabe? Só alguns detalhes para depois colocar os móveis. E eu lembro que eu não tinha nada para fazer à noite. O que que eu fiz? Eu peguei e fui trabalhar. Quase que virei a noite inteira trabalhando, fazendo todos os quartos. Chegou na manhã seguinte, o eletricista falou: Ué, já está tudo pronto? Ô, Zato, vem cá. O Zato chegou: Não sei, o que que foi? Eu falei: Não, foi eu que fiz. Ah, você tá louco, rapaz? Eu não vou te pagar. Eu falei: Não, não fiz para você me pagar, eu fiz porque eu não tinha nada para fazer. E eu resolvi fazer. E aí nisso, eu não recebi nada, mas eu fui ganhando confiança dele, né? Na obra do Senai, que eu falei, quando o pessoal do Senai foi pro hotel lá e ele indicou eu para trabalhar, ele falou: Não, Zato, eu não vou pegar, eu não vou conseguir pegar esse serviço, não, cara. Não, por quê? Porque eles querem uma equipe, precisa de uns 15 funcionários e tal. E eu não eu conheço, tenho 15 funcionários. e eu não conheço nada, não conheço ninguém, né? Ele falou: Quem não conhece o quê? Aí a filha dele, que gerencia o hotel, administra o hotel até hoje, como assim você não vai pegar, rapaz? Tem que pegar tudo. Eu falei: Não, eu não consegui. Ele falou: Não, eu arrumo 10 pessoas para você. Começa amanhã, os caras. Você está louco? Eu falei: Tá, mas. E eu não queria pegar, porque era muito trampo. Mas eu não tenho nenhuma ferramenta. Ele falou: Não tem problema, não tem ferramenta? Vai lá na loja tal e compra tudo que você precisa. E fala que é o Zata que vai pagar. Depois a gente vê o que a gente faz. E eu fiz, cara. Ele deixou eu comprar tudo no nome dele. Comprei ferramenta para todo mundo trabalhar. Nós executamos a obra, acabou o negócio e eu continuei lá ainda. Olha só que loucura. É, teve Mas uma. o que é tu ganhar a confiança das pessoas? Não, olha só, teve uma vez, o hotel ele era autossuficiente. Então ele tinha lavanderia dentro do hotel, que era uma máquina de lavar roupa que é maior do que essa mesa aqui, gigante. Ficava rodando assim. E uma vez esse trem dessa máquina quebrou. Ela quebrou, e é gigante mesmo, é um negócio bem difícil de mexer. E ele ligou para a manutenção. Imagina um hotel que nessa época já estava todo vapor e sem conseguir lavar roupa. O prejuízo que é terceirizar Meu Deus do céu. essa função. Eu peguei e falei assim, ele ligou na manutenção de Blumenau. Só em Blumenau os caras arrumavam essa máquina. Não tinha mais ninguém no estado. Eu falei: Mas não é possível. Meu Deus, em São Paulo, se você abrir a boca, ainda aparece 30 querendo fazer Sim. as coisas. Eu falei, ele falou: Não, e os caras só vão vir daqui uma semana. Eu falei: Não, né? Eu falei: Aline, a filha dele, deixa eu mexer nessa máquina aí, deixa eu ver se eu consigo arrumar. Era tudo mecânico, não tem nada eletrônico. Só elétrico, mas eletrônico não. Deixa eu ver. Você não vai conseguir arrumar, você não sei o quê. Mas já que eu não vou mesmo, o cara vai demorar uma semana, deixa eu tentar. Então vai. Aí o Zato: vai, tenta. Rapaz, eu demorei um dia para desmontar a máquina. Meu Deus. Aí eu desmontei, achei um rolamento desse tamanhozinho assim, estourou. Eu falei: Zato, achei o defeito. Que defeito que é? Isso aqui. Pô, vai ali do fulano e compra. Eu fui lá, comprei, demorei mais um dia e meio. Para montar foi mais difícil. Montei a máquina, ela funcionou, cara, em 2 dias. Caralho. Foi nisso que eu fui ganhando a confiança deles. E eu fui fazendo as coisas para os caras da imobiliária também. E aí na imobiliária eu comecei a ganhar dinheiro. Comecei a fazer, ir nos loteamentos, eu ficava nos loteamentos e tal. Chegou uma hora que eu vendi um terreno, tipo, que se fosse hoje, assim, tipo, 1 milhão.
um terreno que todo mundo comercial, no último que todo mundo queria vender, eu consegui vender. Então a comissão era alta. Só que aí aconteceu. E nisso, eu não era corretor ainda. Nisso eu me juntei com dois rapazes lá, dois rapazinhos lá, dois colegas de trabalho. Ah, vamos fazer o Cresci junto, vamos tirar o Cresci. Tá, chamamos o cara do Cresci, né, da escola, começamos, entrei na escola, só que eu não tinha crédito, não tinha cheque, não tinha nada. E aí usamos todo o crédito de um deles, né? E fizemos uma matrícula na escola. E aí eu comecei a levar o balão do cara da imobiliária. Eu acho que ele viu que eu estava ganhando muito dinheiro e não pagava. Falei, pá, cara, e agora? Eu peguei e cancelei o Cresci. Falei pro menino, falei, menino, cancela a minha parte aí, porque eu não vou conseguir pagar, então eu não quero me comprometer e tal. Tá, e aí continuei trabalhando lá. Só que aí deu uns BO e eu peguei e saí. Nisso que eu saí, eu conheci um cara, um paulista também, dono de uma empresa lá que chama o Esfirrão. Era uma lanchonete que fazia esfirra aberta, desse tamanho assim, ó, coisa mais deliciosa do mundo. E aí eu conheci ele, um paulista, né? Aí um amigo meu falou: o Serginho vai sair da casa dele, vai entregar para a imobiliária. A casa dele não era uma casa, era um sítio. E precisa carpir, deixar preparado lá para pintar e tal, e deixar preparado para entregar para a imobiliária. Eu falei: eu vou carpir, pô. Eu não ganhava dinheiro mesmo. Eu falei: vou carpir. E fui carpir terreno. Tem uma frase, uma fala do Pai Marçal que ele fala: enquanto tiver capim para carpir, ninguém passa fome, né? Eu sempre lembro disso. Fui carpir o terreno do cara. Gigante, me arrependi, porque era coisa pra caramba. Só que aí eu fiquei amigo dele. E ele me chamou para trabalhar na lanchonete. E eu, pá. E aí eu fazia tudo na lanchonete. Desde pintar, tudo. Até trabalhar à noite de coisa, tudo. Chegou uma hora que eu falei assim: ô Serginho, por que você não abre um esfirrão lá na praia, né? Aí era no Rincão. Ah, você tá louco? Não sei, não vou fazer isso não. Eu falei: vamos abrir, porque ele tinha equipamento para 3 esfirrarias. Vamos abrir. Ele falou: eu não vou não, mas vamos lá, vamos lá. Aí nós fomos para lá. Ele falou: vê se você consegue achar achei um lugar, cara, pé na areia, assim, uma quadra da praia, o ponto, bem atrás, se alguém conhece lá, bem atrás de onde é o Angelone, uma rua bem principal. Conseguiu um aluguel lá da mulher lá bem baratinho e falou assim: ó, só se você tocar o negócio para mim, que eu não quero vir aqui não. Eu falei: tô dentro, tá tocado, vamos colocar o esfirrão aqui, manda fazer a placa. E aí nós fomos. Aí eu peguei, só que eles tinham um segredo lá, só os esfirreiros sabiam fazer aquele produto. Aí eu tive que convencer um dos esfirreiros de trabalhar lá, porque tinha 3, durante o verão. Aí eu convenci, ele foi, e aí eu toquei a temporada inteira um esfirrão lá na praia. Ele ganhou dinheiro pra caramba, né? E eu era mó diversão, né? Só. Aí o Mas aí cara, tu era sócio dele, o que que tu era? lá sim. Só que lá, não, lá na verdade eu era tipo um gerente, mas não tinha esse cargo, né? Mas era eu que fazia tudo. Eu que acordava cedo e ia comprar, ia vender e tudo. Os caras só chegavam a trabalhar. Eu que contratava e fazia tudo. De vez em quando ele ia lá comer um esfirra só. E aí, cara, foi indo, foi indo. Chegou uma hora que eu falei assim, porque eu comecei, aí nessa época eu já conhecia muita gente, né? Aí eu vi que ele era muito amigo de universitários lá. E os universitários fazem festa toda semana. Hoje tem festa da medicina, amanhã tem festa da veterinária, amanhã tem... Eu falei: cara, por que que nós não montamos um esfirrão nessas festas? Você tá louco, esses caras só querem beber. Eu falei: por causa disso mesmo. Os caras enchem a cara, a hora que tá acabando a festa, nós vamos vender comida que nem água, porque vai estar todo mundo morto de fome. Rapaz, não é, você não acha que é verdade? Nós montamos um carrinho para engatar no carro, e aí eu fui nas faculdades, nos DCEs, nessas coisas, fiz os contatos, tudo. Então, é boa ideia, mas eu vou ter que pagar. Não, vocês não precisam pagar nada, você só deixa a gente colocar as coisas lá. E os caras deixavam, claro. Ixi, aí ele ganhava dinheiro. Lá ele ganhava dinheiro. A festa acabava 2 horas, 3 horas da manhã, os caras ficavam até as 4, 5 comendo, cara. Normal, né? Todo final de festa É, tem que imagina, comer, né? imagina. E aí eu fiquei bastante tempo com ele lá e acabou que a gente começou a se separar também. Eu liguei para aí novamente eu liguei para um amigo meu. Antes de fazer isso, que esses 2 meninos da outra imobiliária,
como era muito fácil casa de madeira, e em São Paulo não tem casa de madeira. São Paulo qualquer lugar de São Paulo, é muito raro você ver casa de madeira. Falei, cara, isso aqui em São Paulo é uma mina de ouro. Eu falei para os meninos, eles que tinham know-how aqui, né, conhecimento, muita gente aqui, eu falei, vamos conhecer as construtoras, as madeireiras que constroem casa. Eu vou lá para Marília, vou na prefeitura, porque eu conhecia a política toda lá. Vou na prefeitura, nos vereadores, vou ver qual é a possibilidade de a gente vender casa de madeira lá. E aí eu volto, a gente arma esquema aqui, começa. Já tinha até o caminhão que ia fazer os transportes das casas, que nós íamos vender casa lá. Comprar casa aqui e vender lá em São Paulo. Muito louco. Que loucura, Só cara. que aí os meninos ficou com medo. Sim. Depois, na hora do bicho pegar mesmo, eles ficaram com medo de arriscar. Eles eram bem mais novinhos, né? Então eles ficaram com medo, até entendi. E aí eu peguei, aí eu saí do esfirrão e liguei para um amigo meu e falei assim: ô fulano, tem vaga para mim aí ainda? Ele falou, cara, Sempre Silvio. empreendendo, né? Cara, sempre uma. Ele falou assim, Silvio, para você tem vaga a hora que você quiser. Não precisa ter vaga, pode vir. Que é o Bruno, o dono da imobiliária. Eu peguei e fui, aí eu comecei a trabalhar com ele. Comecei a trabalhar com ele de corretor de novo. Aí eu já estava um pouquinho melhor, já tinha um pouquinho mais de estrutura, já tinha passado bastante coisa, conhecido muita gente. Aí eu peguei e entrei na imobiliária, entrei na escola, tirei o cresci e continuei trabalhando. E aí eu fui construindo. Do que tu tirou, cresci faz quanto tempo, mais ou menos? O número do meu cresci é 20007. Acho 2007, é isso? que não é 27. Acho que vai fazer 20 que eu tô aqui, faz uns 12 anos mais ou menos. Aí ele pegou esse dono dessa imobiliária, meu colega, bastante amigo, e falou assim, Silvio, eu tô indo lá para Biguaçu, porque tinha um cara de Criciúma, que ele era braço direito do dono da Criciúma Construções, e ele veio para cá e montou a Novo Teto aqui. Não sei se você lembra da Novo Teto, claro. o Cristiano Cardoso. Estamos chegando aqui. Estamos chegando. Aí o Cristiano, ele falou assim, ó, tô indo lá visitar o Cristiano. O Cristiano Cardoso tá, opa, então vamos lá. E o irmão do Cristiano tinha uma imobiliária. E aí ele pegou, e aí o Bruno pegou e me deixou eu na imobiliária, que é onde eu estou até hoje. Até hoje eu estou no mesmo lugar. Ele me deixou na imobiliária e foi na construtora do Cristiano fazer os negócios que ele precisava fazer. E aí eu comecei a dar uma volta na cidade. Dei uma volta na quadra, assim, eu me encantei com a cidade. Eu falei, pô, que legal essa cidade, né? E na volta para Criciúma, ele falou assim, eu vou comprar a imobiliária do Cristiano. Ah, que massa, que legal, é legal, tá, gostei da cidade. Falei, então, mas eu preciso de você para gerenciar. Falei, tô dentro, eu não nego nada, tô dentro. Pô. E aí a gente veio, e lá a gente tinha um método, ele tinha um método de tocar a imobiliária que era muito massa. Era muito família, era muito, sabe, um era irmãozão do outro, um ajudava o outro. Não tinha. Lá você podia deixar a sua agenda assim, ó, aberta, com telefone de contato, que ninguém roubava os seus clientes. Era um negócio bem de amizade. Tinha oração, premiação, oração. A gente fazia campeonato de futebol. Era um negócio muito diferente lá, sabe? E aí ele falou, quero que você venha gerenciar aqui. Aí nós viemos para cá, ele reformou toda a imobiliária, e eu vim gerenciar e a gente trouxe aquele método para cá. Foi punk. Foi difícil do pessoal acostumar. Porque aqui não foi fácil, não. Isso era onde tu falou? Criciúma. Ele estava em Criciúma, ele veio para cá. Eu vim para cá. Quando a gente veio para cá, trouxemos o método para cá, na imobiliária que ele comprou. Que é onde eu estou até hoje, onde eu tenho a minha loja. E aí ele comprou, eu fiquei gerenciando. Aí eu morei num outro hotelzinho. Nossa, aquele hotelzinho ali, sabe aquele hotelzinho ali do Janaína? Não, se fosse no Carlinhos, estava no céu. Aqui no Janaína, na esquina do posto ali. Nem sabia que tinha hotel ali. Janaína. Sabe, pô, bem ali no trevo do Janaína. Bem feio pra caramba. Tem um restaurantezinho. Não tem Sim, um restaurante bem de esquina, perto do posto. Ali do lado dos negócios de imagem ali. Isso, sei. Ele tem um hotelzinho. Morei 8 meses ali também. Rapaz. E aí eu vinha toda segunda e voltava toda sexta para Criciúma.
Fiquei 8 meses assim. Nossa Senhora. Só que passou 3 meses que eu estava gerenciando aqui, eu já estava adaptado, os caras já estavam sabendo, já tinha entrado no ritmo nosso. Ele pegou e falou: Eu não quero mais a imobiliária. Hum, Eu falei: Cara, você tá maluco? Como assim? Eu não falei, mas isso eu já tinha uma outra mulher lá, né? Uma outra esposa lá, que é a mãe da Ana Clara, essa menina que me ligou agora há pouco, antes da Carla. Aí ela pegou. Eu falei: Você tá louco, cara? Eu já convenci a família a vir pra cá, tal. Não, você tá doido. Pô, você me quebra, não sei o quê, né? Aí eu lembrei do Zata, porque o Zata do dono do hotel, ele é como se ele fosse meu pai no sul. Então, todo BO que tinha, eu ia e conversava com ele. Ele me ensinou muita coisa. Quase comprei um hotel lá. Ele falou assim: Eu só não comprei um hotel lá sem nenhum real. Porque quando eu fui comprar, o cara já tinha negociado. Se não tinha comprado um hotel, estava até hoje lá. Eu lembrei dele, ele falou assim: ó, faz uma proposta que o cara não vai aceitar, né? Quando eu comecei a negociar o hotel, era desse jeito. E quando esse cara me ofereceu a imobiliária, eu lembrei dele na hora, eu vou fazer uma proposta que ele não vai querer. E eu fiz bem louca. Tipo assim, um exemplo fictício, não são esses valores, mas tipo, ele pediu 100 mil na imobiliária, eu falei: Eu dou 50 dividido em 20 vezes. E aí ele topou, eu falei: Pô, agora faço, né? Eu comprei a imobiliária. Aí eu comprei. Aí ele voltou embora, eu comprei tudo, só continuei. E aí eu só mudei o nome, né? Aí, porque a imobiliária que era dele chamava Excelência Imobiliária, Excelência Imóveis. E aí eu peguei e mudei, criei a Essência Imobiliária. Então, em algum lugar, eu acho que tem até o Facebook ainda dela. Essência Imobiliária. E fiquei tocando em imobiliária. E aí eu já estava acostumado, aí eu comecei a conhecer muita gente. Aí como Biguaçu é uma cidade menor que Criciúma, que Marília, aqui foi, eu não sei se foi mais fácil, é a palavra certa, mas eu consegui me identificar mais com as pessoas aqui do que lá. Lá era muito mais difícil. E lá é muito mais pontual, porque a cidade é muito grande, né? Sim. Aqui não, aqui eu comecei a conhecer pessoas chaves na cidade, que apesar que é todo tu mundo ainda chave, trabalha como corretor, assim? eu atendo alguns clientes. Não tenho foco nisso. Ah, se você pedir para mim alguma coisa e eu dei uma procurada mais ou menos e achar, eu até faço a venda, porque eu ainda sou credenciado, então eu posso vender. Mas eu não é o meu foco. É o meu foco mais, porque a gente tem as outras operações agora, né? Isso aí não Virou secundário, no caso. virou secundário, virou um extra, vamos dizer assim. E aí eu peguei e fiquei na imobiliária, tocando na imobiliária, né? Quando eu comecei a conhecer muita gente, eu sempre, nossa senhora, eu sempre já extrapolou o horário, né? Eu sempre também, desde Marília, sempre mexi com política. E aí, quando eu vim para o Sul, eu falei: Nunca mais vou mexer com política. Mas lá em Criciúma já me colocaram no meio. Quando eu vim para cá, não deu outra coisa. Já viram que eu era meio assim, já me colocaram também para participar da política aqui. Então, no primeiro ano que eu estava aqui, eu já participei de um pleito eleitoral, não como candidato, óbvio, mas né, como dirigente, como nos bastidores. E aí a gente foi construindo toda a trajetória até durante a campanha política de 2020, ainda era imobiliária, apareceu um maluco na minha loja, na minha imobiliária, e me oferecendo produtos de limpeza. E desde jovenzinho eu sempre quis aprender a fazer produto de limpeza. E o cara me ofereceu uns kitzinhos assim para mim testar. Eu falei: Putz, como que eu vou testar nisso? Nisso eu já tinha conhecido a Carla, eu tinha acabado de conhecer a Carla. Eu ia te perguntar, onde é que chegou Aí, Camboriú também, né? não, eu conheci a Carla. Foi um pouquinho antes da campanha eleitoral, da eleição, da campanha eleitoral de 2020, que começou em 2019, né? Eu conheci a Carla em final de 2018 e aí nós nos conhecemos, já levei ela para o escoteiro, porque eu já era chefe escoteiro, eu já era presidente, fui presidente do Grupo Escoteiro Biguaçu durante 5 anos, e aí eu levei ela para lá, ela se encantou, e aí nós entramos na política, ela me ajudou, e apareceu esse maluco, pôs produto de limpeza lá, eu falei: Agora, como nós vamos testar? Ela falou: Vou testar. E aí testamos, ficou ali. Aí teve um dia, tocando a imobiliária e fazendo a Sim. política.
Eu falei, cara, vamos descer lá, essa empresa de Sombrio. Eu falei, vamos descer em Sombrio, vamos passear para Criciúma e vamos descer em Sombrio, porque ela não conhecia Criciúma. E vamos conhecer essa fábrica. Aí nós fomos, pô, uma fabriquinha assim, bem, hoje é uma mega também, bem grande. Uma fábrica assim, bem simplesinha, nós fomos lá conhecer, mas o vendedor era tão bom, tão bom. Ele falou, eu tinha 400 no bolso, aquele dia. Ele falou, faz o seguinte, ó, esse aqui é mais difícil de vender, esse é mais fácil, esse é mais difícil, esse é mais difícil. E ele foi selecionando os mais fáceis de vender, os que consomem mais. Leva isso aqui e faz um teste e vê o que que dá. E eu com a minha imobiliária rodando. Aí eu coloquei os produtos lá, uma semana a Carla vendeu tudo. Dos 400 virou 800. Eu falei, Já vende o imóvel, faz a primeira parcela. eu falei o quê? Vamos descer lá de novo. Aí nós descemos na semana seguinte E novamente. vê E 800. enchemos o carro. Virou 800. Enchemos o carro de novo. Eu falei, cara, vamos começar. E aí nós começamos. Mas só que não foi assim, ó, fechei a imobiliária e abri a loja de produto de limpeza, não. As coisas foram acontecendo devagarinho, né? Fomos colocando o produto, cada vez foi crescendo mais, foi crescendo mais. Nisso, eu conheci uma coisa que aí foi a virada de chave que mudou tudo. Conheci o perfume. Quando eu conheci o perfume de ambiente, quando eu conheci os perfumes, eu falei para Carla, eu comprei uma matéria-prima, duas matérias-primas, diferentes uma da outra, e criei dois perfuminhos de ambiente. E aí criei, fiz uns rótulozinhos lá, eu até falei para a Ju nos bastidores aqui, eu tenho os negocinhos, rótulos bem antigos lá, o primeiro rótulo está guardado, porque vai fazer parte da história depois. Criei os dois e comecei a vender para os colegas. E começou a virar sucesso. Eu falei, caramba, mano, não, isso aqui é muito bom, amor, isso aqui. Vamos aí, nós começamos Isso a era criar. quando? Foi logo depois de 2020, 2021, mais ou menos. E comecei a fazer, nós começamos a fazer. Nisso, eu falei para Carla, o que você acha? Você quer ser perfumista ou vou eu você? Não, porque eu não queria ser perfumista, né? Eu queria outra coisa. Ser o químico mesmo. Ela falou, não, vou estudar, vamos estudar. E nós voltamos a estudar, os dois voltou a estudar. Ela voltou a estudar para ser perfumista, para entender como é que funcionava todo esse mecanismo de Criação? cheiro. Não, de o cheiro. A criação também, mas o que o cheiro faz na pessoa, né? O que ela provoca no ser humano. Não só no ser humano, em qualquer ser. E eu falei assim, então tá, pô, vamos meter o pau. E eu, vamos começar a executar. Aí ela tinha as ideias, eu desenvolvia, aí a gente desenvolvia, ia para o laboratório, até então não era laboratório, a gente fazia numa sala nossa lá. E aí eu criei, a gente foi coisando, aí foi pegando corpo tudo isso, e aí vamos criar mais um, aí vamos criar mais um, agora vamos criar mais um, agora precisamos criar um doce. Não, mas doce não gosta, ninguém gosta. Não, mas não gosta, você não gosta, mas tem gente que gosta, então vamos criar. E aí nós criamos 6 fragrâncias, temos 6, né? Com a nossa marca. Essas 6 fragrâncias, eu peguei, e aí eu não vou falar mais porque eu tenho que parar. Eu vi que eu tava te entendendo. Mas eu não posso. Eu sei que eu falei muito, mas se deixar eu contar uma história, eu fico feliz. Cara, mas muito Tem legal. bastante coisa. Nossa, é show, hein? E até aqui, daqui pra frente, você já vai É os ter dois, uma outra né? versão. Daí é casal empreendedor. É, É o que vai vir aí. porque depois que a gente se conheceu, nós fomos construindo algumas coisas e uma delas é sobre casais. Então, depois a gente vai falar junto, eu acho que vai ser mais interessante a gente falar Sobre junto casais também? sobre casais. É o próximo. Casais que empreendem, casais Que legal. que trabalham juntos. Porque agora nós temos 2 operações, né? Nós temos a marca de perfume, nós temos a fábrica de tudo que a gente cria, a gente mesmo que produz, e aí nós temos algumas outras operações em paralelo, que é o blog Negociamente, que fala sobre empreendedorismo de casais, né?
Que legal, muito Então bacana. a gente está começando a desenvolver esse Olha, trabalho o com próximo casais. podcast com esses dois, eu acho que vai render muita história boa, né, Ju? Vai. E olha, que show de empreendedorismo, né? Desculpa que eu nem Nossa! deixei vocês falar, pô, eu só falei. Não, imagina! Mas Mas vocês o estão papo bom é extasiados, esse. assim. Pra mim foi muito bom. É porque eu amo contar a história. Empreendedorismo e comercial tá na tua veia, não tem? É. Não tem, assim, medo não existe. Não tenho medo. A coragem é absurda. Hum. Porque, não, tu vai me dizer que tu pulou de Pô, um lugar cara. pro outro daqui pra lá sem conhecer ninguém, não é coragem? Caramba, o cara fez muita coisa, hein? Determinação, coragem, empreendedorismo. Olha, meu Deus, eu nunca. legal. A Carla falou que o teu podcast seria muito bom. Eu fiquei assim, será? Surreal. Muito massa. Eu fui bem rapidinho. Se fosse dar mais uma hora, ainda pra contar mais uns detalhes. Tem mais umas histórias legais no meio desse caminho aí, Legal. mas assim, o geral é isso aí. Foi uma construção muito grande, né? Sim. Foi assim a trajetória de construção, ela é muito legal. Eu gosto muito disso. E a gente quer colocar isso no papel, quer colocar para as pessoas verem e entenderem isso também, né? A gente quer colocar junto, eu e a Carla, juntos, porque ela também tem uma história. E o interessante é quando essas duas histórias se entrelaçam, Sim. que é o que no próximo episódio que a gente fizer, que vai começar a fazer sentido tudo isso. Sim. Porque tem uma história energética muito forte nesse entrelaçamento, Que legal. que é o que vai fazer a união de tudo, que vai ser legal. Caramba, hein? Nossa, Que legal. Olha, Silvio, parabéns. Obrigado. Muito bom. Pra nós. estamos muito Agora felizes, eu né, só- de ouvir essa tua trajetória, né? Deu para ver assim quantas coisas tu passasse, né? Por tantos obstáculos e durante todo esse processo tu não teve medo de vamos ir, vamos agarrar o desafio, não importa o tamanho, você pegou. Recalcular a rota, começar de novo. Muito legal, tipo, cara. Muito feliz de ter ouvido um pouquinho da tua trajetória. Estamos ansiosos para ver o que acontece, tá mais atual na tua vida hoje, que é essa construção que tu faz junto com a tua esposa, né? Esse caminho que vocês estão Sim. trilhando juntos. Tenho certeza que vai ser muito bacana dar continuidade a toda essa história de vocês dois aí. E agora o encontro, né? A interseção de vocês dois aí. Esse Então- encontro vai ser legal. Muito bacana, cara. Acho que Eu acho que durante o programa todo tu já deu lição, assim, tipo, já de que as pessoas não têm que ter medo, de que as pessoas têm que ter determinação, têm que correr atrás, mas sempre no final do programa a gente pede para que o entrevistado se direcione àquela câmera e fale, o que tu quer deixar, né, ou dizer alguma Mensagem coisa, final. mensagem final para quem tá ouvindo, Tá. ou até agradecer alguém, as pessoas que já passaram pela, né, pelo teu, O teu. pela tua vida, Como é que é o teu mentor do Sul. O Zata, quiser mandar um abraço aí pro Zata. Zata é meu paizão, assim. Legal. O Zata é legal que ele falava assim, ó. Olha aqui, isso aqui eu vou comprar, isso aqui eu vou comprar, isso aqui eu vou comprar. Isso há 15 anos atrás, ele comprou tudo, o quarteirão inteiro. Olha tudo um hotel só. Que legal. Legal. Mas a mensagem é exatamente o que você falou, Ju. A gente não deixar a oportunidade passar. Eu sempre pensei nisso, não deixar a oportunidade passar. Óbvio, a gente estudar as possibilidades, mas eu nunca deixar passar. Eu nunca deixei uma oportunidade passar. Ela pode ser a mais absurda que for. O cara falou para você, não vou falar, né? O que nós fizemos hoje de tarde, Uhum. vamos fazer. É a oportunidade e não pode deixar passar. A vida é muito curta, a gente vive muito pouco nesse planeta, nesse mundo, para deixar qualquer oportunidade passar. Então, quem tiver a oportunidade, se ela passar na sua frente, seja qual for, vá. Se joga. Se joga. É melhor a gente se arrepender por ter feito e não ter dado certo, do que se arrepender por não ter feito, sem saber se ia dar certo ou não. Esse era o meu recado. E a gente descobriu hoje, galera, mais uma coisa que o Silvio não sabia. Ele é ator. Vale dizer que isso que ele fez antes da gente começar aí a gravação, ele saiu. Nossa, nota 1000, né, Jô? Nota 1000. Nunca fez, mas já mostrou que o que ele realmente se joga para fazer, ele faz muito bem feito. Exatamente. A gente vai entregar para o Silvio, então, o mimo da Cibig CDL. Aqui uma lembrancinha para você, meu querido, para adoçar a vida aí, escrever as tuas anotações aí.
que tu mesmo transmitisse para nós, né, em relação aí, fica esse bloquinho aí para você também, Claro. e a gente fica muito contente de poder te receber aí na associação. Obrigado. Eu fico contente de fazer parte desse time, dessa equipe Que maravilhosa. honra. Pensa que honra, né? A gente Honra aprende tanto demais. com vocês. Eu me sinto assim, olha, de verdade, honrada, porque é uma diretoria muito dinâmica, que me Eu tô deu um fascinado. sacode, né? Eu, quanto profissional, e dizer que assim, escutar a história de vida de vocês para mim é inspiração. Que legal. É muito bom. Que bom. Muito obrigada. Esse é o nosso objetivo, é tentar inspirar as pessoas. É É isso verdade. que a gente E quer que fazer. bom. Muito bom, né? Que podcast. Silvio, obrigado mais uma vez pela tua Eu que participação aqui, tá? E você que está acompanhando aí de casa, a gente pede que você deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, acompanhe também as redes sociais da CIBIG CDL e não deixe de fazer parte dessa nossa associação. Se você ainda não é associado, associe-se, porque aqui a gente tem muitas coisas bacanas, workshop, momentos onde a gente tem mais conhecimento, tem o nosso podcast. É um lugar que realmente você vai crescer enquanto empresa. Então, associe-se à CIBIG CDL. E no final do nosso podcast, né, Ju, a gente sempre olha para aquela câmera central ali e a gente fala o nosso slogan, né, Ju? Que é a CIBIG CDL, a força que te representa. Pode ser? Vamos encerrar de forma bonita? Vamos junto. Então, quer falar mais alguma coisa, Ju? Esqueci de alguma coisa? Não esqueceu nada. Bora lá. Então tá. A CIBIG CDL, a força que te representa. Valeu, gente. Até mais. Até o próximo programa.